Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Vocês estão vendo um cenário aqui diferente, né? Estamos na Arena Batistão. Eu estive há pouco, né, pela seleção do rádio, a Perité FM 106.1, nos comentários de Confiança 1, Bahia 4, jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Um grande triunfo do Bahia e um placar, né, até para adiantar essa análise pós-jogo, um placar que eu só não digo que reflete totalmente o que foi o jogo, porque se o placar refletisse o que foi o jogo, seria um resultado maior a favor do Bahia. O Bahia foi absolutamente dono da partida e eu acredito toda essa situação, esse resultado, a três aspectos, olhando pelo lado, obviamente, do Confiança, já que as nossas análises aqui, elas se voltam principalmente para o futebol sergipano. Primeiro, a questão da disparidade entre as equipes, que ficou mais do que clara, né? O Confiança foi um time que brigou em vários momentos contra o rebaixamento e na reta final pelo G8 numa Série C, enquanto o Bahia é um time que briga por G4 numa Série A, que foi competitivo em Libertadores, que está nas quartas de final da Copa do Brasil. Hoje, o Bahia é um dos melhores times do país e isso ficou muito claro aqui. O Bahia veio com equipe praticamente reserva, né, por conta dessa maratona de jogos. Hoje foi o jogo de número 60 do Bahia na temporada, em 3 de setembro. Então, pensando nisso, o Rogério Ceni já havia adiantado que viria com equipe diferente, pensando em poupar os seus jogadores principais, os considerados titulares. E eu acredito que ele nem vai precisar colocar os titulares na volta, né, porque o placar já praticamente encaminhou. Deixou muito clara a diferença, até porque é importante que se diga, mesmo sendo um time alternativo, ainda é um time muito forte. É um Bahia muito competitivo, com peças muito boas, né? Então, mostrou a sua superioridade aqui e deixou muito clara a diferença, esse abismo que existe entre Confiança e Bahia. Eu venho dizendo, inclusive falei aqui na live pré-jogo com a Juliana Lisboa ontem. O Bahia, ele seria favorito na minha avaliação, não apenas contra o Confiança, mas contra qualquer equipe do Nordeste. É a principal equipe do Nordeste hoje e mostrou isso aqui em campo. O outro ponto, o segundo ponto, óbvio, por mais que a gente possa discutir estratégias e planos de jogo, o gol com 3 minutos modifica diretamente o cenário da partida. Falha de marcação do Confiança no escanteio, o sistema defensivo deixou o Lúcio Rodrigues completamente livre e ele finalizou para fazer 1-0. A partir daí, o jogo foi completamente outro. O Confiança foi nocauteado por esse gol, ele ficou nas cordas durante muito tempo, sentiu o gol, enquanto o Bahia controlou o meio-campo, chegava com muita facilidade nas costas dos laterais do Confiança, que tiveram muita dificuldade. Pelo meio também, com o Cauli, que começa pela esquerda, mas que cai muito pelo meio, com Acevedo e com Rodrigo Nestor, para mim, até aqui na transmissão, o melhor em campo, que conduziu o meio-campo no primeiro tempo. O jogo passou muito por ele, além do golaço na segunda etapa, o terceiro do Bahia aos 8 minutos. Então foi um Confiança nocauteado pelo gol e que demorou a se encontrar. E nisso o Bahia faz 2-0 com o William José e cria, deu para contar aqui, pelo menos 3 oportunidades claras de gol. Os 4 que o Bahia fez no jogo poderia ter feito só no primeiro tempo. Tamanha a superioridade que mostrou. Veio o segundo tempo e o Confiança, que buscava formas de sobreviver, consegue um gol logo aos 5 minutos. Uma bela enfiada do Luiz Otávio do campo de defesa, o Camarão nas costas da marcação, nas costas do lado esquerdo do Bahia, avança em direção ao gol, finaliza entre as pernas do Ronaldo, faz 2-1. Era o gol que colocava a torcida de volta no jogo e, mais do que isso, dava energia para o Confiança lutar pelo resultado. Logo em seguida, veio um golaço de falta do Rodrigo Nestor, 3-1, e aí praticamente mata o jogo. Até o final, o Confiança não teve perna, não teve forças, não teve estratégias, não teve alternativas para tentar furar a defesa do Bahia. E aí o Bahia foi controlando o jogo à sua maneira, a seu ritmo, ainda conseguiu o gol no final com o Juninho, garoto da base do Sub-20, aí encaminhou, né, praticamente. O Bahia, a gente não fala que é campeão por uma responsabilidade jornalística, mas está muito, muito, muito encaminhado. Parece realmente que o jogo da volta vai ser absolutamente protocolar. Mas eu citei, né, a questão da diferença entre os times, a questão do gol cedo que pautou todo o jogo. Mas aí tem outro ponto, e esse, sem dúvida alguma, vai martelar na cabeça do torcedor do Confiança e muito. O time que entrou em campo, o esquema que entrou em campo do técnico Luizinho Vieira. A gente falava, inclusive, na transmissão, foi estranha a escolha do Neto e Thiago Santos juntos, porque foi um esquema que ele usou lá atrás, quando chegou na Série C, que não deu certo e o time capengou durante muito tempo. Foi a partir do jogo contra o Vitória, nas quartas de final da Copa do Nordeste, que o Confiança começou a melhorar e justamente utilizando
Camarão de um lado, Brenner do outro, Neto no meio. Voltando àquele 4-3-3 mais tradicional de lá do começo do ano, que começa com Vaguinho Dias. Depois o Luizinho até usa 2 atacantes de referência ao longo da Série C, mas com Neto e Maicon Aquino. Não teve o Maicon Aquino pela questão de inscrição, não estava regularizado na Copa do Nordeste. E aí todo mundo imaginou, vai vir com Brenner, Camarão e Neto. Luizinho decide vir com Neto e Thiago Santos juntos, Brenner no banco. E aí com o Vitinho muito próximo deles e o Renilson, que é um zagueiro como primeiro volante, algo que ele já vinha fazendo, o que aconteceu? O time ficou muito espaçado, ficou a defesa num bloco, o ataque em outro muito distante e o meio-campo despovoado. Aí o meio-campo do Bahia com Acevedo, com o Nestor, que eu destaquei há pouco, com o Cauli caindo pelo meio, da esquerda para o meio, dominou as ações, foi senhor do jogo. O Bahia, quando ele não teve o controle total da posse de bola, foi por escolha dele, praticamente dosando a posse de bola e estocando, sendo muito perigoso nos contra-ataques, né? Achando muito espaço na defesa do Confiança. O Bahia, em alguns momentos, no primeiro tempo principalmente, depois de 2-0, ele deu a bola para o Confiança, mas quando tinha a bola ele era muito mais perigoso. Confiança criou muito pouco, praticamente não levou perigo, à exceção do gol do Camarão no começo do segundo tempo. E o Luizinho, ele pode até não admitir publicamente que errou, mas quando ele muda e coloca Brenner Camilo aos 37 do primeiro tempo com 2-0 contra, ele admite para o mundo, dentro de campo, que foi uma estratégia errada. Uma soma de fatores fez com que o Confiança tivesse um jogo péssimo aqui na Arena Batistão. O saldo da temporada ainda é positivo, o saldo da Copa do Nordeste ainda é excelente, mas esse primeiro jogo foi muito frustrante. A torcida fez uma grande festa, houve uma mobilização, o time não correspondeu da mesma forma, pelo esquema, pela diferença entre as equipes, pelo gol cedo, pela falta de combatividade. O Confiança combateu o Bahia muito pouco, o time assistiu o meio-campo do Bahia dominar em muitos momentos. O placar foi absolutamente justo, 4-1, e repito o que falei no começo, até ficou bom para o Confiança, porque poderia ter sido muito mais. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise aqui, sem muita edição, rebuscado, direto da Arena Batistão, onde estivemos para acompanhar Confiança 1, Bahia 4. Um banho de bola da equipe tricolor, que praticamente confirma o seu pentacampeonato da Copa do Nordeste. Você que está acompanhando o canal, deixa o like, deixa o comentário do que você achou da partida, do que você achou da análise. E se você está chegando agora e não conhece o nosso trabalho, se inscreva, ative o sininho para receber notificações sempre de novos conteúdos voltados aqui de análises para o futebol sergipano. Agradecer a vocês pela audiência, também ao querido Jonathan Fagundes, que está sendo meu filmmaker aqui segurando esse celular durante muito tempo. Agradeço a vocês pelo carinho, pela audiência de sempre e até a próxima. Valeu!